Venâncio Mondlane subiu ao palco com uma coragem que não tem explicação. O silêncio da mídia estava presente, mas sua voz estava ali, firme e inquebrantável, pronta para tocar nos pontos que ninguém ousava tocar. Nenhuma câmara estava lá para captar o momento. Nenhuma emissora estava interessada em transmitir aquele discurso. Para muitos, ele era só mais uma figura política tentando conquistar seus minutos de fama. Mas para quem estava ali, o que aconteceu foi muito maior. Mondlane não falou palavras vazias. Ele olhou nos olhos de quem o escutava, e suas palavras se conectaram com a dor e o anseio de um povo inteiro. Aquelas palavras, que estavam guardadas no fundo do coração de muitos, finalmente ganharam voz. Ele falou sobre as feridas do país, sobre as promessas quebradas, sobre a realidade de um povo que continua lutando contra um sistema que o marginaliza e ignora. Ele não apenas apontou os problemas, ele trouxe uma mensagem de luta, de resistência. As palavras que ele disse não foram apenas sobre ele, mas sobre todos nós. Ele falou por aqueles que, muitas vezes, não têm espaço para se expressar, por aqueles que sofrem nas periferias, por aqueles que veem as promessas de mudança serem apagadas com o tempo. O povo ouviu cada palavra, mesmo sem a ajuda da mídia tradicional. O que foi dito ali foi muito mais do que um simples discurso. Foi uma reflexão profunda sobre a nossa realidade, sobre o que somos e o que estamos dispostos a fazer para mudar. Ele desafiou o sistema, desafiou os que estão no poder, desafiou até a nossa própria passividade diante das injustiças. Mas, mais do que tudo, ele desafiou cada um de nós a refletir. Até quando vamos permitir que nos calem? Até quando vamos deixar que eles decidam por nós? E foi essa coragem, essa verdade nua e crua, que fez com que, mesmo sem o apoio das grandes televisões, a mensagem de Mondlane chegasse até as pessoas. Com o avanço das redes sociais, o povo se fez presente onde a mídia não estava. A mensagem se espalhou rapidamente, sem precisar do aval de quem quer que fosse. O povo sabia que precisava ouvir aquilo. Não eram apenas palavras jogadas ao vento, mas a esperança de uma mudança, o desejo de um novo caminho. Cada palavra de Mondlane foi como uma faísca em um campo seco, e o fogo da reação do povo começou a crescer. As imagens, captadas por aqueles que estavam presentes, começaram a circular. As frases ditas por ele ecoaram nas praças, nos mercados, nos ônibus lotados, nas escolas. Aquela fala se tornou um grito coletivo, um manifesto de resistência contra as estruturas de poder que tentam silenciar os mais fracos. Aqueles que estavam na rua, aqueles que estavam em casa, todos sabiam que algo estava acontecendo. E, assim, a verdade que foi censurada, que foi ignorada pela televisão, foi escutada pelos olhos e ouvidos atentos do povo. O poder da informação, hoje, não reside mais apenas nas mãos de quem controla os grandes meios de comunicação. Está na palma da mão de cada cidadão, que pode, através de um simples clique, espalhar uma mensagem para milhares. E isso foi o que aconteceu. O povo, ao contrário dos poderosos, estava lá, em peso, para assistir e ouvir. Enquanto a mídia tentava fechar os olhos para aquilo, as redes sociais estavam sendo invadidas por posts, vídeos e mensagens que reverberavam a mensagem de Mondlane. As palavras que ninguém queria que chegassem ao público se espalharam de maneira exponencial. E o povo, cada vez mais engajado, começou a questionar: se a mídia não mostra isso, por que será? A curiosidade cresceu e a informação, mesmo sem permissão, se fez presente. A grande ironia estava ali. Enquanto os grandes canais ignoravam aquele momento, o povo estava cada vez mais consciente de que aquela era a verdade que ninguém queria que soubessem. E, à medida que o discurso se espalhava, a reflexão surgia. O que estava em jogo não era apenas o que foi dito, mas o que todos precisavam fazer com aquilo. O desafio estava lançado. Será que o povo, agora mais consciente, estaria disposto a mudar a história, a questionar os velhos sistemas e, finalmente, a romper com o ciclo de silêncio e indiferença? O que aconteceu depois que o discurso de Venâncio Mondlane foi ignorado pela TV? A resposta veio de onde ninguém imaginava. Não foi na telinha dos grandes canais, nem nas páginas dos jornais que normalmente controlam a narrativa.
A verdadeira força do discurso não estava na mídia tradicional. Ela estava na rua. Estava nas redes sociais. O povo, que antes parecia alheio ao jogo da política, agora se sentia parte de uma revolução silenciosa que não precisava de autorização para acontecer. Com o áudio e as imagens que haviam sido gravadas, as palavras de Mondlane começaram a circular como fogo em mato seco. De mãos em mãos, de tela em tela, o vídeo se espalhou rapidamente. A palavra censura começou a fazer sentido para muitas pessoas que nunca haviam refletido sobre o controle da informação. Elas começaram a perceber que havia uma intenção, um propósito por trás daquilo. O que queriam esconder? O que estava sendo dito e não deveria ser ouvido? Essas perguntas se multiplicaram e a curiosidade se transformou em indignação. Nas conversas informais, em cafés, nas filas do mercado, nos bairros mais afastados, o povo se reunia e comentava as palavras de Mondlane. Não era só um discurso político, era algo mais profundo. Era um grito de liberdade, um pedido de justiça e transparência. Cada pessoa que ouvia aquele discurso se sentia como se estivesse sendo chamada a agir, a questionar, a lutar por um futuro melhor. Não se tratava mais de uma figura política, mas de uma causa maior. O que ele disse foi um reflexo de uma dor coletiva, e o povo se viu nele. Nos grupos de WhatsApp, as mensagens não paravam de ser enviadas. As reações eram intensas. A verdade está lá fora, diziam alguns. Outros questionavam: por que ninguém mostrou isso na TV? O discurso de Mondlane, que inicialmente parecia ser uma tentativa isolada de chamar atenção, agora estava no centro de todas as conversas. Cada pessoa, ao ouvir aquelas palavras, sentia-se mais próxima de uma tomada de consciência. Não importava a classe social, a idade ou o bairro. A mensagem era universal. Todos estavam sendo chamados a refletir sobre seu papel dentro daquele sistema. E, assim, o discurso foi ganhando uma força própria, desafiando o que a mídia tentava fazer: manter tudo em silêncio, manter tudo em controle. O povo não permitiu. Os próprios cidadãos, que antes se viam como impotentes diante das estruturas de poder, agora se tornaram agentes dessa transformação. O discurso não era mais de Venâncio Mondlane, mas do povo. O povo, agora consciente, queria respostas. Mas o mais surpreendente de tudo foi como aqueles que estavam nas zonas mais distantes, onde a TV quase nunca chega, também se conectaram. Não estavam alienados, não estavam à margem. Eles, mais do que ninguém, compreendiam o que estava em jogo. A desigualdade, a falta de oportunidades, a falta de voz. O povo nas aldeias, nas periferias, nas ruas mais esquecidas da capital, já havia começado a refletir sobre a mudança que precisava acontecer. E as palavras de Mondlane eram a faísca para essa mudança. Nas redes sociais, os vídeos e os textos começavam a tomar uma forma mais concreta. Não eram apenas gritos isolados, mas sim uma rede de pensamentos conectados, uma verdadeira mobilização popular. E o mais poderoso de tudo, não havia ninguém que pudesse parar aquilo. Não havia censura que impedisse as pessoas de se expressarem, de compartilharem sua indignação, sua esperança, sua vontade de mudança. O discurso de Mondlane se tornava o combustível para um movimento que não precisaria de um líder formal. A liderança estava no povo, na união, no compartilhamento das mesmas dores, das mesmas frustrações, das mesmas esperanças. E essa união, essa força coletiva, se fazia mais visível a cada dia. Cada pessoa, ao ouvir aquelas palavras, se sentia mais empoderada para fazer a sua parte. O movimento não era mais sobre um político, mas sobre a transformação de toda uma sociedade. A ironia é que, enquanto a mídia tentava esconder o discurso, foi o povo que o trouxe à luz. E, na verdade, essa era a maior vitória de todas. O discurso que deveria ser silenciado, agora estava sendo ouvido de uma maneira ainda mais potente. A verdadeira mudança não vinha da aprovação de grandes canais de comunicação, mas da força do povo unido pela verdade. E a pergunta que ficava no ar era: e agora? O que vamos fazer com essa verdade? E agora? O que fazer com tudo o que vimos, com tudo o que ouvimos? O discurso de Mondlane
não é só uma lembrança de um momento importante, mas um convite à reflexão, uma provocação que nos chama a agir. O que acontece quando o povo decide não mais se calar? Quando decide que a verdade precisa ser ouvida, mesmo contra todas as forças que tentam abafá-la. A maior lição que fica é a de que o poder da voz do povo é mais forte do que qualquer censura ou controle. A verdade sempre encontra um caminho para ser ouvida. Quando a mídia tenta esconder, o povo encontra novas formas de se conectar, de compartilhar e de criar uma rede de resistência. Mas a questão crucial agora é: até onde estamos dispostos a ir? Estamos prontos para enfrentar as dificuldades que surgem quando decidimos agir? Estamos prontos para lutar pelas mudanças que tanto pedimos? O que vimos e ouvimos não deve ser apenas um grito momentâneo. Deve ser o início de uma jornada. A jornada para questionar o status quo, para exigir mais transparência, mais justiça, mais respeito. O que Venâncio Mondlane nos trouxe com seu discurso não é apenas um momento político, mas um ponto de partida. Ele acendeu a chama da revolta, da reflexão, da consciência. Agora, a verdadeira pergunta é: o que faremos com essa chama? Vamos deixá-la se apagar? Ou vamos alimentá-la, tornando-a um fogo de transformação, um fogo que pode iluminar e aquecer o caminho de todos nós?